Neste final de semana tem início o lockdown nos municípios da região centro-sul do estado. Trata-se de uma medida que acontece em um momento em que estamos em um colapso no sistema de saúde do Rio Grande do Sul. Para tirar as dúvidas dos ouvintes da Rádio Acústica FM e das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, nós viemos até a Prefeitura de Camaquã para conversar com o procurador municipal para explicar para os nossos ouvintes as questões que envolvem o lockdown aqui no município. Vamos conversar então com o Fabiano Ribeiro, que vai explicar primeiramente como foi que teve início esse processo de lockdown, essa decisão que não foi unicamente da Prefeitura, né? Olá, Gil. Olá, Yuri, e a todos que nos assistem e ouvem. Essa medida ela foi tomada em conjunto. Ela começou, as tratativas dela, na sexta-feira, quando os prefeitos se reuniram em sede do consórcio intermunicipal e também da Associação Costa Doce, e ali deliberaram, depois de muito debate, porque realmente é uma medida dura, ainda que com período curto ela é muito dura, e deliberaram que se faria esse lockdown. Ainda assim, cada prefeito submeteria a sua comunidade local. Então, no sábado, o prefeito Ivo convocou as entidades representativas de classes aqui na nossa cidade e também foi aprovado o lockdown. Então, a partir dali se começou a fazer o decreto para que a gente largasse com antecedência para a comunidade se preparar para que a gente consiga dar efetividade a essa medida, né? Bom, como vocês estão vendo a questão da comunidade nesse envolvimento da pandemia que nós estamos enfrentando aqui? Nós acompanhamos que a Prefeitura, por diversas vezes, tentou conscientizar a população sobre esse momento crítico que nós estamos vivendo. Porém, muitas vezes sem sucesso. A gente percebe que a comunidade não aderiu a essa campanha. Esse seria um dos motivos para esse grande aumento de casos de Covid no município? Ao longo dessa pandemia, o mundo foi tateando em busca de soluções. E o que se tem de concreto, Gil, e é unânime, isso sim é unânime, ninguém discute, é a questão do distanciamento social e boa higiene. E a partir daí, a única coisa que tínhamos de concreto poderia ser bem encampada pela comunidade e efetivamente não foi. É da natureza do ser humano achar culpados. Sempre se busca achar culpados. Agora, poucas vezes a gente se coloca dentro desse universo para saber qual é o grau de culpa que a gente mesmo tem. Eu, Fabiano, como cidadão, o que eu estou fazendo de reto, o que eu estou fazendo de torto. E aí muitos dizem assim, quando se diz que não adianta achar culpado, é o primeiro sinal de que culpado é. Vamos lá, os governantes, eles dão o caminho, a população segue ou não segue. Nós aqui em Camaquã, eu faço análise que nós já tivemos um período que seguimos muito bem, tanto que nós comparamos aqui dentro da administração Camaquã com outros municípios do mesmo tamanho e vimos que Camaquã estava bem. Enquanto isso, nosso comércio estava aberto. Chega a determinado momento que as coisas complicam, as pessoas relaxam, houve o relaxamento natural por conta da chegada da vacina, houve o relaxamento por conta do cansaço da pandemia, mas quando houve o relaxamento, as consequências estão aí. Então, e esse relaxamento não foi o governador, não foi o presidente e não foi o prefeito que se aglomeraram, propriamente dito, e foram lá e criaram e proliferaram o vírus. O povo. E a gente tem que cuidar. Assim, as orientações podem muitas vezes ser mal dadas. Agora, quando a orientação é bem dada, a gente precisa da adesão da comunidade para que isso surta efeito. Infelizmente, hoje, a gente precisa tomar uma medida drástica, abrupta, usando todas as armas que tem. Todas as armas que tem. E aí chegou a hora de nós fazermos, na nossa região, esse lockdown. Bom, quais são os principais pontos que estão acordados para esse decreto de lockdown nesse final de semana aqui na nossa cidade? O município de Camaquã, quando decretou o seu lockdown, deixou claro, focou mais naquilo que era exceção, porque essas exceções são mínimas. Nós temos no serviço público pouca coisa funcionando, que é a coleta e o transporte do lixo. Nós temos no serviço público a segurança pública, energia
telecomunicações e basta. Claro, e a saúde, por óbvio, que isso daí tem que estar funcionando a todo vapor. Na questão da iniciativa privada, os órgãos, as clínicas, enfim, toda a parte de saúde, em seus mais variados ramos, podem funcionar, porém, de portas fechadas. Elas podem funcionar só em serviço de emergência. Questão de socorro de oficinas, guindastes, até mesmo as borracharias, para não deixar as pessoas paradas nesse período. Também temos a questão dos serviços funerários, as farmácias que só podem funcionar através de serviço de teleentrega, e assistência veterinária que só pode ser também funcionar em regime de emergências, com porta fechada, fornecimento de gás, cozinha, os postos de combustíveis só na parte do combustível mesmo. Enfim, e a indústria, a nossa indústria, que é especificamente para coleta, recebimento dos grãos. Então, somente isso. O restante, a parte fabril, o ambiente fabril deve estar fechado. Isso demonstra, Gil, que a gente está mantendo o mínimo dos mínimos funcionando. O que se quer nesse período é que o camaquense esteja na sua casa. Na sua casa. Ainda hoje tomamos uma outra medida para dar uma mensagem mais reta ainda, que o lugar do camaquense, nesse período de lockdown, para que a coisa melhore, para que a gente consiga surtir o efeito de romper um pouco a transmissão desse vírus, o lugar do camaquense é em casa. Bom, esse decreto desta semana, que traz o lockdown, ele estabelece esse fechamento dessas atividades que não são consideradas essenciais às 8 horas da noite de sexta-feira, indo até às 5 horas da manhã da próxima terça. Há uma possibilidade de que tenhamos outros períodos sendo um novo decreto com outros períodos de lockdown aqui no município? Já se estuda, de repente, no próximo final de semana também? Ou em dias de semana também? Há essa possibilidade? A gente nunca fecha a porta para nada, mas eu posso antecipar, Gil, a experiência que se tem, que a gente teve aqui dentro da administração. Quando a gente faz uma ruptura dessa, a gente conversou com bancos, com a indústria, com o setor de farmácias, entendendo a dificuldade de cada um e fazendo adequações específicas a cada um desses. E nesses 3 ramos, e em todos os outros, mas esses 3 eu tive como exemplo o que significa tu determinar a parada. A parada é drástica, ela traz muito, muito prejuízo. Então a gente vai lutar com todas as forças para que não se precise uma medida desse porte novamente. E isso é a vontade dos gestores. Mas o prefeito Ivo jamais se furtará a tomar uma medida se isso for necessário. Atrás de tudo isso, existe o pedido de socorro do nosso sistema de saúde. Pode parecer manjado, mas só para quem esteve presente com o pessoal do hospital, escutando os relatos deles, do cansaço, da fadiga e do volume de pessoas que está lá suplicando por uma vaga para poder ser assistida, isso é comovente, posso te dizer, é comovente. São dias bem difíceis aqui dentro para se tomar. Está difícil para todo mundo, mas tomar decisões nesse período desse porte é algo bem complicado. Talvez o tempo consiga dar uma amenizada no rancor do empresário que hoje está passando por esse pavor nas suas contas. Porém, esse tempo não apague a mágoa indelével de quem perdeu um ente querido e não tem, e vendo o seu gestor omisso. O prefeito Ivo não é omisso. E se ele fosse, eu não estaria aqui. O que eu posso dizer é que a gente precisa fazer essa medida, surtir todo o efeito que ela possa dar, para que a gente não precisa repeti-la. E é por isso que a gente conclama a comunidade que ela venha conosco. E o vir conosco é ficar na sua casa, junto com seus familiares. Bom, a gente percebe através desse decreto que houve uma sensibilidade por parte da Prefeitura no que diz respeito ao setor orizícola, né? Nós estamos em meio a uma colheita,
não há como postergar essa colheita, então por isso há essa possibilidade de que essa produção seja levada até a indústria, porém com algumas exceções, como a parte fabril dessas indústrias não estando operando, mas o recebimento dos grãos acontece. Com relação às demais culturas, elas podem estar ocorrendo durante esse período de lockdown ou há alguma outra restrição para elas? O que a gente está pedindo, a gente sabe que lá fora o contágio ele é minimizado ao extremo, o pessoal no campo, aquela coisa toda. Mas quando se quer que pare, é para parar, porque ao ir para fora, ele vai precisar, quem cuida do gado vai precisar de medicamentos, talvez precise da veterinária, aí ele já movimenta, ou seja, qualquer tipo de ação nesse período, a menos aquela extrema que precise mesmo, porque senão vai perder uma res, porque senão vai perder a sua soja. Senão, pessoal, o pedido é não o faça. Não haverá um impedimento dessas pessoas irem até o nosso interior. Mas, se não precisar fazer naquele período, o pedido é a compreensão. Retome na terça-feira, tudo estará aberto, o período é muito curto. Vê bem, nós estamos falando em termos de dias, são 3 dias. Sábado, o domingo, onde geralmente a pessoa já tenta descansar, e a segunda-feira. Terça-feira, nossa atividade agrícola e pecuária a pleno vapor. Bom, o lockdown ele é uma das medidas que são tomadas pela Prefeitura neste momento para a gente frear esse alto nível de contágio que nós estamos tendo da Covid-19 no município. Que outras ações o município está tomando neste momento, principalmente no que diz respeito às vacinas? A gente sabe que é um problema de todas as prefeituras do país, essa demora na distribuição de doses e, consequentemente, nós não conseguimos avançar para mais grupos nessa vacinação. De que forma o município está encarando isso e quais são as ações que estão sendo tomadas? Bom, tão logo foi anunciada a aprovação da primeira vacina, tudo que o município fez foi se estruturar, mobilizar suas equipes e treiná-las para que, chegando a vacina, aplicasse na nossa comunidade de forma mais segura e mais rápido possível. Nesse ponto, Camaquã está preparado. Esse é um elogio que deve se dar até a nível nacional, que a gente sabe que Camaquã o Brasil tem uma grande capacidade de imunização em curto período. E Camaquã não é diferente. Bom, a partir do momento que se começou a perceber que a vacina, embora tenha sido começada a distribuir, já começou a faltar, o município começou a ficar atento nas outras possibilidades de se adquirir a vacina. E mandamos um projeto de lei, o prefeito Wilson me chamou na sala dele e pediu, organize um projeto de lei pedindo autorização para compra, que é o requisito necessário para que se faça a aquisição foi enviado na semana passada. E ele também aderiu a um sistema do nosso consórcio para adquirir essas vacinas. Então, assim, quando elas estarão disponíveis para se fazer esse tipo de compra, isso também estamos atentos, mas por enquanto é uma coisa que não está ao nosso alcance. Bom, a gente tem comentado muito na emissora a respeito do caos que a gente vive no Hospital Nossa Senhora Aparecida, né? E nessa semana nós tivemos um anúncio de que o prefeito e seu vice estariam disponibilizando o mês dos seus salários como uma forma de contribuição, nesse momento, além, é claro, dos recursos que já são repassados mensalmente para o hospital. Mas, além do hospital, nós temos também a UPA, que recebe um grande número de atendimentos. Como é que está essa questão da UPA? Como é que a Prefeitura tem visto isso? O mesmo socorro pedido pelo hospital está sendo pedido pelo nosso secretário da Saúde. A UPA está recebendo um número, simplesmente dobrou. Eu não sei quantificar assim, em percentuais, mas simplesmente dobrou o número de atendimentos diários. Nossas equipes também estão desgastadas, mas estão lá, estão tentando remanejar. Chegam profissionais de outras cidades para poder... Vou dar o exemplo do lockdown traumático que nossa rede hoteleira tem que fechar, mas precisamos hospedar os nossos profissionais da saúde agora. E lá vai mais outra exceção, aquela coisa toda. Estamos lá, está pronta, está operando a sua capacidade máxima
Em termos financeiros, bem controlado, porque tivemos esse cuidado para que não chegasse em determinado momento e faltasse, mas a capacidade física e a capacidade de mão de obra também está no seu limite. Como é que tem sido o diálogo da prefeitura com os comerciantes, né? É um problema que está acontecendo em todos os municípios que decretaram lockdown, essa questão de alguns, parte desses comerciantes, eles não estão contentes, né, com essas decisões do lockdown. A gente acompanhou essa semana, inclusive, algumas manifestações, um protesto que aconteceu em Sertão Santana, com uma carreata pelas ruas da cidade. Como é que a prefeitura está dialogando com os comerciantes da cidade, explicando esse momento e tentando amenizar essa situação? Olha, o diálogo sempre existe, a gente recebe as categorias e tenta passar para eles qual é a prioridade que tem que se dar nesse momento. O comerciante de Camaquã sempre pegou junto, sempre foi parceiro, a gente não pode reclamar disso. Assim como eles também sabem que no momento em que nós tivemos com a coisa controlada, algumas flexibilizações que eles solicitaram, a gente chamava a promotora aqui, trabalhava junto com eles e, na medida do possível, atendia. Hoje, chegou, e a gente sempre repete, eles não eram para estar pagando esse preço. Se a gente fosse entrar naquela seara dos culpados, não eram para estar pagando esse preço. Mas como a gente precisa envidar todos os esforços, hoje a situação caótica exige que se lance mão de tudo que se pode. E é isso que os gestores estão fazendo e é isso que o prefeito Ivo está fazendo. Como estão os diálogos da prefeitura com o governo do estado, né? A gente sabe que sozinho o município não consegue, né, viver esse momento caótico que nós estamos passando. Como está esse diálogo? O governo do estado ele é receptivo às demandas que são apresentadas pelo município? É receptivo e muitas vezes essas demandas são levadas diretamente nessa situação de flexibilização relativa ao comércio, são levadas diretamente pelos representantes de cada entidade. E a gente vê que em cada decreto ele dá o sinal de que atendeu a um reclame. Quanto ao município, a informação que eu tenho é que chegou a disponibilizar, e essa informação eu tenho porque foi o presidente do hospital que disse que foi disponibilizado até mesmo mais 10 UTIs e que não temos equipe aqui. Então é aquela situação de esgotamento de recursos humanos que nos leva a dizer assim, o Estado até está propício a entregar um pouco mais na questão da saúde, mas nós não temos mais recursos humanos para absorver isso daí. Bom, um outro questionamento que chegou bastante nesses últimos dias para a emissora diz respeito à fiscalização. Nós vamos ter algum tipo de reforço nessa fiscalização durante o período de lockdown no município de Camaquã? De que forma vai acontecer? E quais são as equipes que estarão na rua participando dessa fiscalização? Pois bem, nós estamos trabalhando sempre com o pessoal da Vigilância Sanitária, com a nossa equipe de fiscais aqui da Prefeitura. Estamos trabalhando com a Polícia Civil, Brigada Militar, nossos agentes de trânsito, e todos eles já estão mobilizados. Dentro de instante teremos uma reunião onde passaremos as diretrizes gerais de como atuar nesse período de lockdown, porque é algo realmente novo. E sim, estamos recebendo um efetivo de Pelotas. A Brigada Militar pediu um auxílio, está recebendo. Hoje ainda o capitão Madruga me passa quais são o numerário desse efetivo que vem nos auxiliar. Vão seguir com aquelas ações da noite. Já na sexta-feira segue ronda numa ação conjunta de todos esses órgãos. E durante o dia terá fiscalização na rua em tempo integral, seja fiscalizando os parques e praças que estarão interditados, assim como também os transuentes que serão orientados a retornar para os seus lares. Bom, nesse nosso término da nossa conversa, qual a mensagem que você gostaria de deixar para a comunidade camaquense neste momento em que precisamos tanto estar cada vez mais unidos? A tua pergunta já é um pouco da minha resposta, Gil. É necessário que a gente baixe a guarda, pessoal, e pare com essa guerra de ideologias, de confrontos, nossos ânimos estão exaltados. Se nós temos dois caminhos, ou partir para o embate e vai virar uma anarquia e cada um vai fazer o que quiser, e isso é muito temerário, porque a gente vê que alguns movimentos instigam isso,
ou a gente pega junto, comunidade, poder público, e entenda que não tem outro jeito. É romper a circulação do vírus, desafogar um pouco, dar um respiro para nosso sistema de saúde e depois retomarmos nossas atividades. Então, assim, o pedido que eu faço é, pessoal, muita calma. Entendo que as decisões estão sendo difíceis para todo mundo. A gente sabe o rancor, ninguém está alheio ao drama que vive o nosso comerciante e ninguém está alheio ao drama que vive os familiares e as pessoas que estão esperando por uma UTI. Agora, a gente precisa unir esforços, com calma, com serenidade e ter passos firmes para um rumo só, desafogar o nosso sistema e retomar a nossa vida. Esperamos que dentro de breve, com a chegada da vacina, isso seja coisa do passado. É isso que eu peço, em nome do prefeito Ivo, é isso que o Poder Executivo pede a cada um dos senhores. Muito bem, nós estivemos conversando com o procurador-chefe do município de Camaquã, Fabiano Ribeiro, falando sobre esses pontos todos, né, que são bastante polêmicos, de certa forma, tendo em vista que é uma novidade para toda a nossa região, essa situação que vivemos de lockdown. Esse final de semana, lembrando que o período de lockdown aqui no município de Camaquã é de sexta-feira, às 8 horas da noite, indo até terça-feira, às 5 horas da manhã.